Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano. Esse canal, como vocês sabem, se chama Lucas Montano. Mas hoje não vai ser só eu por aqui. Se tu me acompanha lá no meu Instagram, tu sabe que a gente tá tocando um aplicativo aqui junto, um aplicativo bem simples que vai nos permitir aprender e a contribuir em projetos no GitHub. O aplicativo já está disponível em 4 repositórios lá no meu GitHub, numa versão React Native, uma versão Flutter e as 2 versões nativas, iOS e Android. E hoje eu convidei o Diego da Rocket City para me ajudar a fazer review dos pull requests que vocês mandaram lá no projeto React Native. E mesmo que vocês não trabalhem com React Native ou não tenham interesse, continua assistindo o vídeo porque o Diego deu muita dica bacana para qualquer pessoa que queira participar de algum projeto, contribuindo para a comunidade open source, através do GitLab, através do GitHub. A gente falou de pull request, commit, a gente falou de review, de como comentar, de code style, a gente falou de várias coisas. Então, espero que vocês gostem aí das dicas que o Diego da Rocket City trouxe para nós hoje. E curte o filme aí, curte o filme, curte o vídeo, pega um café, bota um fone e aproveita. Então tá, esse é o projetinho React Native. Para quem tá chegando agora e não tá entendendo o que eu e o Diego estamos fazendo aqui. Esse projeto aqui, cara, é um projeto... Eu acho que eu nem te contei ainda, né, Diego? Mas foi no final de semana... Eu dei uma olhada no... Ah, tu não me contou a essência do projeto, mas eu dei uma olhada nos requirements que tu criou aqui aqui, ó. Então, esse projetinho aí, ele é um projeto meio que desafio, meio que, tipo assim, tem empresas aqui que fazem desafios, assim, né? Meio que processo seletivo, assim. E eu tava de bobeira, eu falei, vou fazer esse desafio. E eles deram, basicamente, o cara tinha que fazer em um dia, assim, um app, consumir essa API que é pública. E eu pensei, vou fazer para ver como é que tá minhas habilidades, né? Ainda, porque eu tô já há 15 meses trabalhando num projeto só, eu não tô fazendo nenhum projeto por fora e tal, porque eu fico ou gravando vídeo pro canal ou trabalhando full time lá na empresa, né? Então você, vou pegar esse final de semana e vou fazer esse projeto. E aí eu comecei o projeto, fiz ele ali e eu pensei, cara, talvez vale a pena a gente botar público lá no GitHub e chamar a galera para contribuir para outras versões de outras plataformas, né? React, Flutter, iOS, para todo mundo ver como que é iniciar um projeto em todas as plataformas mobile, né? Todo mundo que tiver interesse em iniciar um projeto mobile, ter aí um leque de possibilidades para seguir como guia, né? E a galera pilhou bastante, cara. No projeto de React a gente já tem 10 estrelas ali, um fork, e eu acho que tem um contribuinte, que é o Fernando, bem ativo ali, ele já mandou 2 PR. Vamos revisar o primeiro dele então, para ver o que ele deu de Eu vi que ele push. mandou a primeira pull request só adicionando o template lá que a gente criou lá na Rocket City, como a gente percebeu que a maioria dos projetos eles partiam de um template muito aproximado, assim, muito semelhante. A gente acabou criando 2 templates de React Native. Um deles mais básico, que foi o que ele adicionou aqui no projeto, que ele vem só com a parte de configuração de pastas, podemos dizer assim. E um template um pouquinho mais avançado, que vem a parte de gerenciamento de estado também, como se conectar com a API. Mas aqui eu acho que faz todo sentido ele começar com um template básico mesmo, até porque o projeto me parece ser simples, então provavelmente ele não vai fazer uso de muitas bibliotecas, além do o que já vem no próprio React Native. Files changed, na verdade, são só os 66 arquivos que o próprio template tem. Uhum. Esse template aqui, ele é bem inicial mesmo assim, então ele não vem com nenhuma tela pronta, nenhum sistema de autenticação, nada disso, Mas já né? vem Então até se tu... com dependência já, o que tem de dependência aí no O libs. que tem de dependências aqui, deixa eu ver aqui, package.json, ele vem com a parte de navegação, né? A parte de todas as dependências de navegação que a gente usa lá no React Native. Então aqui ele está usando o React Navigation na versão 4.2. O React Navigation em si, ele já está numa versão, saiu há pouquinho tempo, umas semanas atrás, a versão 5, mas eu acho que a versão 4 em si não vai ter muitas diferenças, a gente não precisa ficar... Tem algumas diferenças no formato de escrita das telas e navegação, mas não Uhum. muito em quesito de funcionalidade, assim, de resultado final. Aqui ele vem também com
com a dependência do React Native Gesture Handler, que é uma dependência do React Navigation, né, uma peer dependency. Então, esse Gesture Handler aqui é uma dependência muito utilizada no React Native para a gente lidar com gestos do usuário. Então, para a gente conseguir saber quando ele faz pinch, quando ele arrasta, as coisas assim. Então, a gente consegue ter todo esse controle de uma forma bem tranquila. Vem aqui com o Axios, que a gente vai utilizar para se comunicar com a API do OpenWeather lá. Então, todo esse tipo de chamada HTTP a gente faz via Axios. Prop Types, como ele não está utilizando TypeScript aqui no projeto, o Prop Types vai conseguir dar uma segurança a mais para definir qual que é o tipo de propriedades que os nossos componentes recebem. Então, se a gente tem lá um componente chamado, sei lá, Weather Icon, que mostra, sei lá, o sol, a nuvem, e aí esse componente ele recebe a temperatura. Com base na temperatura, ele consegue definir qual que é o ícone. Então ali a gente consegue falar com esse prop types falando, ó, a temperatura tem que ser um float, sei lá, um número decimal, que vai de menos 10 a, sei lá, temperatura na Antártida é menos 50. Então, sei lá, a gente pode definir as tipagens das propriedades que o nosso componente pode receber. O Reactotron é uma ferramenta muito legal. Pode falar aí, Lucas. Não, eu ia te perguntar, tu falou que prototypes, então, porque ele está usando JavaScript, né? Então, para dar segurança que não tenha tipagem, usa prototypes. E tu falou do TypeScript. Como é que tu tá vendo, assim, a galera que tá iniciando um projeto novo, já tá iniciando em TypeScript e JavaScript, como é que anda a comunidade em termos de... Tá, tranquilo. Usa os dois juntos, porque eu sei que dá para usar os dois juntos também, né, meus projetos. Dá. O nome da lib ali é prop types, né? Prototypes é fácil de confundir, mas prototype é como o JavaScript funciona por baixo dos panos, né? Uma das coisas mais legais do JavaScript até, mas pouca gente conhece, tá? Mas, cara, eu particularmente, esse ano, eu vou investir muito em TypeScript, tanto na questão de conteúdo quanto nos projetos aqui dentro da Rocket, a gente está investindo muito, muito em TypeScript. Até porque é algo assim que está crescendo muito e o suporte ele está se tornando cada vez melhor dentro do próprio React, do React Native e do Node. Então, os meus últimos projetos eu estou criando tudo com TypeScript e eu estou produzindo bastante conteúdo TypeScript para o canal. Até porque, como a gente falou aqui, o TypeScript ele traz uma certa segurança no desenvolvimento que a gente não tem com o JavaScript convencional. Não que alguém que está começando a aprender JavaScript já deveria começar por TypeScript, eu acho que não. Eu acho que é meio que uma escadinha, eu acho que vale a pena passar pelo JavaScript, deixar esse lado de tipagem um pouco de fora, a não ser que tu já venha de uma outra linguagem tipada e talvez tu já até seja mais acostumado com TypeScript. Mas eu acho que é uma escadinha, então assim, não sei nada, vou aprender JavaScript e aí eu vou sentir que falta alguma coisa no JavaScript ali e vou adicionar o TypeScript para me sentir melhor. E eu acho que essa fórmula ela tende a funcionar muito bem, assim. E eu vi que tem os lints ali embaixo, né, também. Tem, Uhum. Isso também dá uma segurança, né, quando o cara tá trabalhando com... O lint aqui, a gente usa o ESLint, né, o ECMAScript Linting, que é o mais famoso e ele é utilizado tanto para JavaScript quanto para TypeScript. E essa parte aqui, são várias configurações, mas isso aqui é tudo feito de forma automática. Né? A gente roda um slint init ali no próprio terminal, ele faz essa instalação aqui e cria o arquivo de linting sozinho. Tu pode só configurar algumas regras caso tu queira, mas no geral é configurado sozinho. Aqui a gente pode ver então que o template ele criou até uma página chamada main sozinho, que só tem um hello world centralizado, então ele dá um align items justify key center. E as rotas, né? Ele só tem uma única rota, então aqui ele botou a rota main, que é a única página aqui dentro desse objeto. Conforme ele vai tendo mais rotas, ele pode ir jogando aqui dentro, fazendo várias configurações. E aqui por padrão, o Axios ele vem com o Axios, que é o nosso cliente HTTP, ele vem configurado para usar a base URL da API do GitHub, mas depois o usuário troca para a API dele. E aqui, como eu estava falando antes, a gente tem uma outra ferramenta que eu utilizo muito nos projetos pessoais e também ensino lá dentro da Rocket, quando a gente usa tanto o React na web quanto o React Native, que é o Reactotron. O Reactotron, que é uma library criada, uma ferramenta, não é só uma library, que é uma ferramenta desktop também, criada pelo pessoal da Infinite Red, que é uma empresa bem forte em React Native. Eles, inclusive, têm uma das maiores conferências de React lá da gringa, que é a Chain React.
É uma conferência bem legal. E é uma ferramenta que ela serve para a gente conseguir debugar o nosso app. Então, ela dá para a gente logs de HTTP, logs de ações que acontecem na nossa lib de state management, pode ser o MobX, pode ser Redux, o que for. E ela tem várias configurações, assim, a gente consegue fazer image overlay também, que isso aqui é muito legal. Então, quando a gente está criando a nossa aplicação, conseguir fazer com que cada coisa fique no seu espaço, no tamanho certo, de acordo com o layout do designer, é um pouquinho chato. Então, com o Reactotron, a gente consegue jogar uma imagem de overlay com baixa opacidade, controlar isso, para que a gente faça o layout ficar 100% nas medidas ali. Então, tem bastante coisa legal nessa biblioteca aqui, principalmente na parte de logs e exception handling, assim, que funciona bem. Então, Massa, isso é muito importante. a gente deixa isso como padrão para desenvolvimento. E é isso, o template, como eu te falei, ele não vem com nada mais, então só realmente com o setup de rotas e telas aí, e a parte de linting, né? Então, se a gente executar esse projeto aqui agora, vai ser uma tela escrita Hello World no meio e o resto branco. Então, é só isso mesmo. O resto aqui são arquivos do próprio React Native, né? Isso aqui não são do template em si. Até se a gente pegar da React Native Init, esses outros arquivos aqui eles vão estar iguais, né? Então, toda a parte do iOS e do Android, a main activity aqui, com a abertura do código JavaScript. Então, nada demais, assim. Tudo que vem já por padrão. Se tu fosse criar um projeto Java, um projeto Android ou um projeto iOS, ele também teria essa parte configurada do Gradle e tudo mais. E aquele code style ali, eu vi que tem um editor config, né? Indent size, 2 spaces, como é que tá isso aí? Esse editor config, ele é uma extensão que a gente... O VS Code, ele já lê esse arquivo por padrão, né? Então, vamos supor que tu tá trabalhando no Windows, né? Por padrão, se eu não me engano, o final das linhas no Windows é o CRLF. Então, ele coloca barra R barra N. É como se no final das linhas, quando tu quebra a linha, fosse um barra R barra N, né? Barra invertida. E o Unix, né? Tanto o Mac quanto o Linux, ele trabalha só com LF, que é só barra N. Então, isso pode dar problema se tu vai trabalhar num projeto que um desenvolvedor está no Mac, outro está no Windows, daí um está utilizando o char7 UTF-8, outro está com o char7 Windows 1252, um está com indentação de 4 espaços, outro está com indentação de 2 espaços. Por mais que a gente tenha o linting, que ele vai te forçar a seguir esses padrões, é legal que a nossa escrita ela já esteja nos padrões. Sim. Então, esse editor config, ele é lido automaticamente pelo VS Code, e ele configura o VS Code assim que a gente abre o projeto. Então, ele vai trocar a indentação para espaços, para 2 espaços, o final da linha LF, char7 UTF-8. Isso aqui ele é integrável também com Sublime Text, com Vim, tem JetBrains. plugin para todo tipo de editor, né? Com JetBrains e por aí vai. Então, dá para fazer esse editor config, é legal mais por essa parte, assim. Aqui é o próprio configurações do S-Lint, aqui é o Flow, que é a ferramenta de tipagem do Facebook que não deu muito certo, que recomendo usar, vale muito mais a pena usar o TypeScript. O resto é tudo configurações também. Então tá bom para provar esse PR. Bom, foi. Aqui não tem muita coisa, então é uma pull request, por exemplo, que dá para ser aprovada sem nenhum tipo de review maior. Aí eu acho que tem uma outra pull request ali que ele adiciona... eu não lembro muito bem. Aqui acho que a gente já pode... Tu quer aprovar também ou podemos... Não, tu pode fazer um merge aí. Se tu tem permissão. Deletar essa branch, né? Ou tu mantém? Já tá... A branch é dele, né? Então... ele mandou... Não, acho que ele mandou direto da dele, master dele. Pode crer. Então a gente não precisa mais se preocupar, né? Pode crer. Daí aqui na outra pull request, eu tava até olhando, ele adicionou a feature de Forecast Details. Eu não sei exatamente como que é o projeto 100%. Provavelmente é tipo um painel que abre do bottom top, tipo, de baixo para cima ele abre com informações da previsão do tempo ali. Legal. Aqui ele falou que ele se baseou em utilizar o Pen Gesture Handler, que é uma das formas da gente controlar gestos do usuário dentro do React Native, utilizando aquela lib do React Native Gesture Handler.
E ele se baseou num vídeo até que a gente postou no YouTube, que é a criação da interface do Nubank. Então, até como tu falou, é algo que vem de baixo para cima. É exatamente o que a gente fez lá na interface do Nubank, né? Que ele tem aquele menu que tu consegue arrastar de cima para baixo. Uhum. Já fica a ideia aqui. Quando aqui dentro da Rocket City a gente tem uma pegada assim de, mesmo as pull requests sendo internas, né, não sendo externas, sempre que for algo bem visual, assim, a gente é acostumado a colocar um GIF dentro da pull request, algum tipo de imagem que mostre melhor o funcionamento daquilo, né? Sim. Então, por exemplo, a gente está trabalhando muito agora no fórum e a gente recebeu recentemente uma pull request de menção, que a gente pode botar arroba e mencionar usuários. Então, quem estava desenvolvendo ali, o desenvolvedor colocou um gifzinho, ele apertando arroba, aparecia quem ele podia mencionar. Então, isso é legal, porque a pessoa que vai revisar a tua pull request, ela já, tá, beleza, já sei mais ou menos como é que isso tem que funcionar. Perfeito. Uh, Eu vi que tem uma issue Aqui, lá, eu não sei se foi ele que criou a issue foi ele que ligado criou ao pull mesmo. request. Porque Weather Anima... não, essa issue aqui ele colocou, achei bem legal. que vem É, que vai por vir pro lote, né? ele botou, eu gostei bastante, assim, até porque o Lottie ele é muito fácil de ser integrado com o React Native. E tem umas animações aqui do tempo, né? Cara, eu achei Uhum. sensacional isso aqui. Acho que vai dar um efeito bem legal no app e parece que tá bem completo, assim, né? E o, Chuva com lo, sol, neve. o lote files é para prover arquivo para o lote, que é da Airbnb, a biblioteca de animação. O Lot Files é uma biblioteca gratuita onde qualquer tipo de usuário, qualquer pessoa, desde tu, eu ou o próprio pessoal do Airbnb, podem compartilhar recursos gratuitos de animações em After Effects. Isso aqui é tudo animação feita com After Effects, né? E aí a gente consegue simplesmente ler essas animações dentro do React Native utilizando o Lottie. Ah, e aqui a gente consegue encontrar animação de tudo quanto é tipo, então. Mas Provavelmente ele deve tem, ter procurado algo chamado Weather aqui. mas tem a dependência da biblioteca lote do Airbnb para fazer Tem. animação, né? Uhum. Mas Aqui ele tem procurou, muito provavelmente, ícone o bom. Dave encontrou. Tem muita coisa. É tudo animação, né? Então a gente consegue. Eu gosto bastante dessas animações aqui, tipo. Sei lá, a gente vai criar o like do Instagram, assim. Então aqui tem, por exemplo, os coraçõezinhos, né? Fazendo animação e tal. A gente não Sim, precisa fazer todas as animações usando SVG ou alguma coisa assim. Dá pra pegar essas animações prontas que são extremamente performáticas, porque no final elas são só um JSON com uma série de instruções do que aquele teu path tem que fazer. Então, é bem performático mesmo, assim. sim, muito massa. Até isso no projeto do Android nativo ali que eu fiz na mão mesmo, não coloquei biblioteca nenhuma, mas com certeza, então, se no React a gente está usando o Lottie, acho que vale a pena atualizar lá o projeto do Android também, manter a dependência do Lottie. Ou até em todos os projetos a gente tentar entrar em acordo e todas as plataformas usar o Lottie, né? Porque ele fica a mesma Eu animação. acho que o Lot ele tem integração com todo tipo de framework ou de biblioteca, né? Sim, Isso aqui é só uma sugestão, então eu acho que é legal também botar algum tipo de label aqui pra gente conseguir entender que isso aqui não é um problema e sim ah, enhancement, né? só uma sugestão, talvez. Eu vou botar, sei lá, suggestion. Até porque. Vou botar o rosto da Rocket aqui. Até porque, pra não ficar depois a gente achando que essa issue é Tem que ser fechada, né? algum tipo de problema. Sugestão, eu acho que é legal a gente até manter isso dentro do GitHub, não vejo problema nenhum. Uhum. Mas é legal a gente conseguir só relacionar o que é o que. Aqui dessa pull request aqui, vamos dar uma olhada no código agora. Ele acabou ficando com os files change daqui também da Setup. template. A Hum. gente vai ter que meio que pular essa parte. Mas não tem problema, até porque os arquivos vão ficar lá no final, os arquivos que ele editou. Estranho ficar todo o histórico ficar junto, né? Porque Até porque será a que ele gente fez um aceitou a pull rebase? request. É, pois é. Será que ele fez um rebase? Eu não sei se. Ah, não, aqui provavelmente ele não atualizou ainda lá a branch dele. Ficou estranho. O que eu posso Se o fazer commit for. é clicar direto no commit aqui, né? Ah, boa. Boa. Aí eu vejo os arquivos que ele editou, mais Uhum. fácil. Pode crer. Show. End of line auto. Ele mudou aqui no Prettier. Nenhuma. Isso aqui não, não é nada praticamente. Aqui
é uma configuração para o Gesture Handler conseguir funcionar. Isso aqui está Uhum. na própria documentação do React Native Gesture Handler, então é um passo para instalação. Por que isso aqui não vem por padrão no template? Porque o React Native ele não deixa eu criar um template com alterações no código Android ou iOS diretamente, só Aham. com instalação de bibliotecas e com alterações no código JavaScript. Porque quando eu crio o projeto, ele vai fazer ele vai baixar esse código Java e o código Objective-C do zero. Ele vai montar a estrutura do zero até para ele conseguir estar na última versão do React Native. Então, essas alterações aqui, por enquanto, eu não consigo colocar no template. Por isso que ele teve que fazer essa adição manual aqui. Então, isso aqui não tem muito o que fazer. Agora a gente começa realmente a entrar na parte de código em si. Lembrando, provavelmente tu já deve ter falado isso muitas vezes no teu canal, não sei se a gente vai estar sintonizado nisso, mas pull request não é o momento de ver se o código está funcionando ou não, né? A menos que eu baixe o código para executar, porque eu jamais vou conseguir saber se está funcionando ou não olhando aqui o código. Tipo, eu posso imaginar, mas ter certeza é impossível. Sim. Então, pull request, na verdade, é o momento de... E também não é para tu ver sobre padronização de código. Cara, padronização de código é o Lint que vai fazer, tem várias ferramentas para isso. Pull request mesmo, às vezes, cara, existem 1000 maneiras de chegar no mesmo resultado e às vezes a pessoa pode, pô, não pensei nisso, e tu tem ali uma ideia, né? Às vezes ela fez um for para percorrer um array e tu sabe que existe uma função muito mais menos verbosa e mais performática que tu consegue chegar no mesmo resultado que tu pode dar ideia para a pessoa. Então, pull request eu acho que é mais nessa pegada. O Perfeito. code review, né? Perfeito. Concordo 100%. Legal, então vamos dar uma olhada aqui. Antes a gente tinha um Hello World, ele trocou por um Forecast Details, que é um componente do React Native, um Uhum. componente que ele criou aqui dentro do React Native. Ele colocou um fundo também um pouco cinza, pelo que eu vejo aqui no restante da aplicação. Uhum. E esse Forecast Details aqui é esse cara aqui, esse componente aqui. Uhum. Então, o componente dentro do React ele é uma função hoje em dia, antigamente era uma classe. Hoje em dia a gente trabalha só com funções, legal. Ele já está utilizando o novo formato de criar componentes aqui dentro do React Native, então a gente evita utilizar classes. Tranquilo, aqui a gente pode falar um pouquinho depois, porque isso aqui tem tudo a ver com animação. Então a gente tem que entender um pouquinho como que ele criou a interface aqui. Uhum. Primeiramente, ele criou por volta de tudo um Paint Gesture Handler. Isso aqui quer dizer o quê? Que independente de onde o usuário encostar nesse Forecast Details, onde ele encostar o dedo, ele vai estar observando, ele vai estar monitorando o dedo do usuário, né? O Paint Gesture Handler, ele monitora todos os tipos de toque do usuário. É um dedo, dois dedos, o Paint Gesture Handler é algo global para detectar toques, né? Sim. E aqui ele tem esse On Gesture Event, Animated Event, né? Então a gente pode voltar aqui para cima. Então a gente pode ver que toda vez que acontecer um evento de gesto dentro da área do Forecast Details, ele está chamando esse Animated Event aqui dentro do React Native, ele está utilizando a própria classe Animated do React Native. E ele está basicamente fazendo o quê? Ele está anotando o tanto que o usuário fez scroll, fez o toque no eixo X, no eixo Y, desculpa, para dentro da variável translate Y. Então aqui, essa variável translate y, o que está acontecendo? Toda vez que o usuário faz isso aqui, ó, toca e arrasta para baixo ou para cima, ele descarta o movimento lá, no eixo X, ele anota o tanto que ele fez scroll, né? Pode ser um valor negativo, ou seja, ele puxou para cima, pode ser um valor positivo, ele puxou para baixo. Ou ao contrário, não sei exatamente como que era. E ele anota esse valor no translate y aqui. Então é isso que está acontecendo até agora, né? Então, como tu falou, é alguma coisa que ele puxa de baixo para cima, provavelmente sim. E aqui a gente tem esse onHandler state changed, né? Que é uma função que a gente consegue receber depois desse evento, depois de o toque ter finalizado ou ter dado algum tipo de retorno para a gente, fazer alguma coisa. Então, o que ele faz aqui, ó? Ele compara se o estado anterior desse evento é ativo. Então, provavelmente ele está querendo saber
será que terminou o toque do usuário? O usuário terminou a ação de toque dele? Então, pelo que eu estou vendo aqui, ele está aguardando o usuário tirar o dedo da tecla, basicamente, ou parar de mover para ele fazer a ação. Não é algo que vai se movimentando conforme o usuário faz. A não ser que ele... Ah, não, é assim, é algo que vai se movimentando conforme o usuário faz, sim. Porque aqui embaixo ele está fazendo uma estilização condicional aqui. A gente já chega nesse detalhe. Tranquilo, aqui ele vai adicionando o offset, ele determina se a tela está aberta ou não, baseado no tanto que o usuário fez scroll do toque. Então, se ele passou mais de 100 pixels movendo para cima, ele decreta que está aberto aquele menu. Se não, ele volta para o zero. Então, ele basicamente, ele puxa um pouquinho. Se não passou de 100, ele volta para a posição inicial. Sim. Tipo, se Se tu passou de largar, 100, ele vai voltar, provavelmente. exatamente. Se passou de 100, aí ele vai declarar isso como opened. Então, aqui no final, ó, independente se passou ou não de 100, ele faz uma animação do nosso translate y, que é aquele valor inicial lá que a gente armazenava, que é o quanto no eixo y esse forecast details está deslocado. Se passou de 100 pixels, ou seja, que o opened é true, ele vai mover para 500 pixels, provavelmente é o tamanho total desse forecast details, que vai jogar para abrir ele do tamanho total. Pode crer. Senão ele vai voltar para a posição 0, que era a posição inicial. Esse evento vai durar 300 milissegundos, e aqui ele está usando o driver de animação nativo. Né? Isso aqui quer dizer que a animação vai ser feita pela thread nativa e não da thread do JavaScript. O JavaScript que vai estar movimentando a posição do elemento, e sim a própria linguagem nativa, no caso ali o Java e o Objective-C. E tu sempre coloca true, ou teria alguma vez que tu vai optar que o JavaScript faça? Tem animações que a thread nativa não consegue fazer. Né? Então tem algumas animações que não são possíveis. Eu não lembro todas elas, mas eu acho que animações de cores, por exemplo, a thread nativa não consegue fazer. Eu vou animar de um laranja pro azul. Eu acho que daí, nesse caso, ele pede para que essa animação seja pelo JavaScript. Não quer dizer que a animação, que o Java ou o Objective-C não consegue, ou o Kotlin não consegue fazer essa animação. Mas é que a maneira que está programado o driver de animação do React Native, a parte nativa não está pronta para fazer esse tipo de animação. Entendi. Aí tu tem que usar o driver de JavaScript. Beleza, aqui não tem muita pegada. Isso aqui é só um callback, ou seja, quando a animação finalizar, quando ela chegar no final, ele está anotando alguns valores aqui para ele não perder o estado atual que aquele nosso menu ficou. Então aqui, quando a animação acaba, ele só volta o valor daquela nossa translate y para 0, para a nova vez que o usuário clicar, ele conseguir recalcular do zero, pensando do zero como que o usuário está mexendo naquele card ali. Aqui, daí o resto é CSS. Aqui ele está utilizando uma library que a gente usa muito dentro do React, que se chama Styled Components, que é para a gente conseguir isolar o CSS do JavaScript e fazer com que esse CSS fique scoped, que a gente fala, ou seja, que ele não influencie no restante da aplicação, que ele fique somente influenciando dentro desse componente. Então aqui ele tem um card, né, que deve ser só por questões de estilização, como seria uma div lá no HTML para ele fazer algum tipo de estilização. A gente pode ver aqui embaixo, ó, card, background branco, ele botou as bordas de cima do topo, tanto a esquerda quanto a direita, com border radius, aqui uma margem, o tamanho dele, então nada demais. E aqui tem outra coisa muito legal dentro do React Native, é que a gente consegue fazer um carinha chamado interpolate dentro de um valor. Isso aqui é bem legal na questão de animação. Isso aqui, basicamente, como é que funciona o interpolate. Deixa eu até abrir aqui o VS Code, eu acho que é mais fácil da gente... O interpolate, ele funciona mais ou menos assim. Quando a gente tem um valor armazenado dentro do nosso componente, imagine que aqui agora ele tem esse translate y, né? Esse translate y é o quanto que o usuário arrastou, né, a distância percorrida pelo toque do usuário, né? Distância no eixo X, no eixo Y, desculpa. Percorrida pelo toque do usuário. E aí pode ser que, baseado conforme quanto mais ele arrastou para cima ou quanto menos ele arrastou, a gente querer fazer algum tipo de diferenciação na tela, né? Tanto uma animação, às vezes, de opacidade, que não tem nada a ver com posicionamento, alguma coisa assim. Então, o interpolate, ele serve
basicamente, para a gente converter Uhum. um valor em outro. Então, eu basicamente vou falar para o Interpolate o seguinte: olha, quando o translate y estiver em 500, eu quero que, sei lá, a opacidade desse componente aqui, ela seja 1. Ou seja, quando ele chegar no valor mais alto possível, eu quero que a opacidade seja 1. Quando o translate y estiver em 0, eu quero que a opacidade seja 0. Então, o que ele vai fazer a partir desse momento? Ele vai calcular, vai fazer uma regra de 3 para entender, pô, se o translate y do cara estiver em 200, que é aí basicamente 40%, a opacidade vai estar em 0,4. Né? Se ela pode ir de 0 até 1, quando o translate y estiver em 200, ele vai botar a opacidade em 0,4. Então, ele basicamente faz esse cálculo de regra de 3 e a gente usa muito isso para animação. Né? Então, aqui foi o que ele utilizou. É bem legal. Ele basicamente falou, olha, quando o translate y estiver em 500, o translate y mesmo, né? Porque o nome da variável aqui acaba confundindo, né? Ele poderia ter trocado o nome dessa variável aqui, que talvez ficaria um pouco menos confuso aqui. Mas quando o valor da variável translate y estiver em 500, o componente em si vai chegar a 620 de translate y, né? Que é o deslocamento para o topo. E aqui ele botou quando ele vai 0, ele vai estar 0, e menos 300 ele vai estar menos 30. Por que ele botou esse menos 300? Não tem quando uma animação ela não é para ir para aquela direção e mesmo assim tu puxa assim e ela move bem pouquinho. É isso que ele fez aqui. Então o que acontece? Se tu puxar a animação para o outro lado, para baixo ao invés de para cima, que é o correto, ela vai se mover bem pouquinho, né? Por isso que ele botou, ao invés de menos 300 aqui embaixo, também menos 30. Porque o resultado que ela vai dar de animação é muito menor. Né? Isso aqui é legal porque a gente mostra para o usuário que para aquele lado ali não é para ir. Assim. E é legal porque ele usou esse interpolate para vários lugares aqui, né? Então ele usou para a opacidade do header. Então aqui a gente pode ver que que o header some quando chega em 400 de translate y. Então se ele subir isso aqui, o header deixa de aparecer. Ele vai de opacidade 0 de 1 para 0. Né? E aqui ele usou também a opacidade que aparece aqui o body, né? Onde que tem alguns dados do forecast mesmo aqui. Então ele também tira a opacidade disso. Então esse forecast details, pelo que eu tô vendo, conforme ele arrasta para cima, tem coisas ali que vão deixando de aparecer ou vão aparecendo, assim. Então ele usou bastante desse recurso de animação, o que é bem legal. Show. E aí cada elemento aí, então, wind, temperature, tem um CSS para cada um deles, definido. Exatamente. Aqui se tu pega o wind, né? Então, a gente vem aqui no style components, tá aqui, né? Então, ele tem um padding 20 pixels em cima, 0 na direita, 0 embaixo, 20 na esquerda, font size 18, o negrito e por aí vai. Então, assim, é uma pull request pequena, né? A gente não teria muitas coisas para eu analisar aqui que daria para mudar. A definição de cor lá, o que tu acha do background? Existe como declarar, por exemplo, uma variável global, uma estilização de um tema global para background? Sim, eu não sei a questão do quanto que vocês entraram nesse desafio, nessa questão de temas, porque tu queria fazer o tema dark e o tema light, né? No Android eu fiz o dark light porque eu estou usando um tema daylight, que é padrão mesmo, do Material Components ali, Material Components. Então eu estou usando Material Components. Daí eu ligo o daylight com Material Components e quando o usuário praticamente muda para dark mode, todos os componentes que eu defini vão perguntar qual que é a estilização que ele deve usar. E aí, se for dark, tem uma pasta de resources onde está as cores que aquele componente deve se comportar no dark. Se for light, tem as cores que ele deve se comportar no light. Né? Perfeito. Aqui a gente pode utilizar também uma library de componentes prontos, né? Então, até, por exemplo, tu citou o material, né? Então, aqui dentro do React Native, eu acho que a biblioteca que implementa o material design mais completa dentro do React Native é essa React Native Paper. Ela é bem bacana e
E aí sim, a gente pode ter esse mesmo comportamento que tu falou, né? Deixar a biblioteca se virar, porque ela já sabe do tema do usuário e por aí vai. Uhum. Mas como ele está utilizando o Styled Components aqui, o Styled Components ele também tem uma propriedade para fazer temas, né? A gente consegue configurar quantos temas a gente quiser. Então, aqui, ó, a questão de theming, ele pode fornecer o que a gente chama de contexto para o Styled Components. Ele vai colocar como se fosse um componente por volta de toda a aplicação, falando qual que é o tema ativo naquele momento. Para definir o tema ativo naquele momento, ele pode usar a configuração do próprio celular, né? Buscar essa configuração do celular, que é extremamente tranquilo, ou deixar o usuário escolher, né? Uhum. E aí ele vai acessar essas propriedades do tema dessa forma aqui, ali dentro da própria estilização. Então Massa. aqui dentro, por exemplo, no background color, ele utilizaria uma função ao invés de uma string, e essa Uhum. função retornaria todos os dados do tema. Tem Massa. até um vídeo não muito distante no canal que ensina a implementar essa parte. Então, às vezes, se o Fernando for assistir isso e tal, e ele quiser implementar essa parte, ele já consegue, como ele se baseou também para implementar as outras features em vídeos que a gente tem aqui no YouTube, às vezes vale a pena ele dar uma Sim. olhada nisso aqui também. Aqui, ó, Theme Switcher. Tema Light Dark com React Styled Components. Então, exemplifica, isso aqui mostra como fazer isso, né, Massa. do zero. Bom, fica como sugestão, então, para se alguém quiser implementar num outro pull request, o tema Light Dark, ou quiser também até internacionalização, né? Ao invés de escrever a string ali pura, trabalhar com algum sistema de internacionalização para deixar o app pronto para outras línguas. Dá para abrir também, só abrir um pull request e fazer essas pequenas melhorias no projeto, né? Mas eu acho que esse PR tá bem. De restante eu não tem muito como eu falar, assim, Sim. o que ele poderia. É que conforme o projeto vai crescendo, a gente vai conseguindo identificar, às vezes, coisas aqui que vão gargalar a questão da Uhum. aplicação, né? Sim. Mas, assim, como está muito simples ainda e todos os dados estão estáticos, não tem conexão com a API ainda, isso aqui está muito simples, então fica muito difícil eu falar exatamente o que poderia ser melhorado aqui. Como eu Sim. falei, talvez só a questão do nome da variável aqui, ao invés de usar. Eu vou até deixar um comentário aqui. Eu não vou falar que está reprovada por causa disso, mas eu vou deixar um comentário para ele saber que esse nome da variável poderia ser diferente. Tu está utilizando em português aqui, em inglês? Como tu A está gente fazendo? está fazendo em inglês, mas eu Tá, deixei aberto. É show. que eu comecei em inglês, o pessoal seguiu em inglês, eu acho que é bacana até para treinar, né? Bom, a gente pode dar Should sugestão rename it. ou a gente pode simplesmente dizer que não, para evitar conflitos, né, com a propriedade da animação lá do Interpolate, né, só para não ficar mesmo. É que esse ponto, o que é? Talvez alguma coisa para indicar que essa variável vai armazenar o quanto que o usuário arrastou aquilo no eixo Y, né? Eu acho Sim. que fica mais fácil para descrever qual que é o tipo de valor Sim. que ela armazena, né? Massa. E aí tu pode deixar como single ou start review e as duas Eu acho que eu maneiras vou dar só um funcionam, né? single mesmo, até porque eu não vejo nenhum outro caso aqui que eu poderia adicionar mais alguma coisa, assim. Eu acho que o restante está bem de acordo, assim. Deixa eu até ver uma coisa que eu achei interessante, porque o interpolator no SDK nativo do Android, se eu não me engano, cara, até os argumentos são muito parecidos, é igual, assim. Então, às vezes o pessoal pergunta, né, é muito difícil migrar de uma linguagem para outra, mas na verdade tem pequenas coisas que é igual a maneira que tu escreve até, ou como que funciona, né? A Vão ter coisas sintaxe às vai vezes que são mudar, muito mas... parecidas, com a linguagem, tipo, para iOS, tem coisas que são muito parecidas com a linguagem para Android, né? O React Native a gente vai encontrar muito isso, né? Muito massa, Bom, mas eu então... acho que de resto Provar. a gente pode aprovar. É estranho só que ficou o histórico das modificações ficou como se É, fosse commit separado, não sei. mas como o hash do commit é o mesmo, assim que a gente for dar um merge, provavelmente ele Conflitar, né? não vai conflitar, né? Então, eu vou dar um merge, espero que ele veja o comentário depois e... start, ó, ficou só os dois Uhum. commits separados, então tá tranquilo. Show.
Eu acho que é isso, cara. De resto, assim, tem que, como eu falei, tem que esperar o projeto crescer e aí a gente vai conseguindo perceber mais pontos onde que pode estar gargalando ali. Porque como o componente ainda não tem a parte de conexão com a API, não tem nenhum tipo de cálculo, às vezes ele vai ter que fazer algum cálculo baseado na temperatura. Então, ali que começa a entrar as coisas que podem precisar sofrer pull request, né? Vamos supor, ele foi lá e é, faz um cálculo super complexo e aquele cálculo ele está sendo recalculado em momentos que não é necessário, né? Dentro do React acontece muito isso, né? Porque o React ele tem essa questão de toda vez que sofre uma alteração na variável ali, ele renderiza todo o componente de novo. Então, a gente tem que aplicar algumas técnicas para evitar esses cálculos desnecessários. Então, mas como o que ele construiu até agora foi só interface mesmo, assim, fica é, bem complicado fazer uma análise mais profunda disso, né? Sim. Então tá aí, o projeto base já está pronto. Em cima dele, a gente já consegue começar a trabalhar em outras funcionalidades, em pequenas melhorias. E o que é muito importante até todo mundo entender, quiser participar, muitas vezes também assim, não vou lá participar porque não tenho tempo para fazer a funcionalidade inteira que falta e não sei se eu sei fazer. Mas vocês podem contribuir com pequenas coisas, até editar o Claro. README, vai ali, melhora a descrição do Pois projeto, é. coloca um screenshot, tudo dá para Colocar um contribuir. roadmap, às vezes, alguma coisa que, tipo, aqui, por exemplo, pô, a gente falou várias coisas no vídeo aqui que dariam para ser implementadas, assim. Então, isso poderia, sei lá, ter sido criado um project aqui dentro, ou ter criado issues para cada uma das. Acho que issue é a maneira mais fácil de comentar. Então, Sim, dá uma olhada nesse nosso vídeo aqui. Todas as coisas que eu e o Lucas comentamos que poderia ser adicionado ali, criar uma issue, né? De sugestão ou de feature, né? E tudo mas isso conta como contribuição no GitHub, né? O pessoal acha que só commit que fica lá o gráfico verdinho no profile lá, mas não, é issue, é pull request, tudo isso conta como contribuição também. vamos ver então se no final desse projeto está todo mundo com o gramado aí verde lá no, no Git. Tu usa bastante o GitHub ou A gente usa aqui dentro da GitLab? Rocket, não, é só GitHub a gente usa. Como é que tá o teu Então, gramado aí? meu gramado, deixa eu ver. Vamos ver se meu gramado vai estar verde. Tomara. Mais ou menos, né? Tem Ah, uns tá. pedaços de grama faltando aqui. Isso aí é o escrevendo pauta e coisa não conta, né? Então, É que, bom, quando eu já parei faz um tempinho, assim, hoje eu não tô 100% praticamente quase nada, assim, no desenvolvimento interno aqui das soluções da Rocket City, então acaba que não fica o gramado mais verde do mundo, mas não, mas tá o bem ativo. importante é o resultado no final das contas. Sim, tem dias ali que tu tá. Pois é, né? Pegou Tem um dia que dia eu pra fiz 25 commits aqui. frenesi, tomou muito Ultimamente café é nesse dia. só aqui, ó, só quando eu posto vídeo novo no YouTube. Aí eu jogo o projeto no ar. Massa. Mas até assim, tem gente que usa esse. Já viu a galera que faz uns desenhos? Tem galera que até desenha, no, nem usa isso aí Tem pra os histórico bots, de. né? Tem uns É, bots que montam aqui o desenho e vão fazendo commit fake para conseguir montar uma parada aqui na frente. Então tá. Muito massa, muito obrigado aí por estar ajudando o pessoal aí. Parabéns pelo trabalho lá na Rocket City. E vamos continuar aí esse Show. projetinho Obrigado e pra ti ajudando também, todo cara, por mundo. convidar aí. E da forma que a gente conseguir ajudar a galera, vamos fazendo, né? Eu acho que essa forma de code review em pull request é Eu já tive essa ideia de fazer, tipo, gravar vídeo fazendo review em pull request. Eu acho que tu fazia isso um tempo atrás. E eu achei muito legal a ideia, assim. Então, eu acho que dá pra entregar muito valor fazendo review em pull request de outras pessoas. Depois eu ia te perguntar a importância, assim, até para quem está iniciando e talvez nunca tinha visto o GitHub na prática, como é que é a interface de lá e ver um pull request e tal. O quão importante tu acha que é isso na carreira de um desenvolvedor, de uma programadora hoje? É que até um tempo atrás eu via o GitHub muito como tendo uma importância técnica na carreira da pessoa, mas hoje eu acho que o GitHub já passou muito mais do que essa importância técnica, ele tem uma importância também na questão da visibilidade, né, do programador e do dev. E eu acho, não, eu tenho certeza que boa parte hoje das pessoas, quando elas são contratadas, ela
a empresa contratante acaba dando uma olhada no GitHub. E não é questão de olhar código, né? Olhar o código tá bom, o código tá ruim, não é nada disso. É muito difícil a pessoa olhar o código e às vezes a pessoa que tá olhando, ela nem entende muito bem dos códigos que estão ali. É mais pela questão de mostrar que tu é alguém que tá em constante evolução. E pode ser código desde faculdade, código, sei lá, tô aprendendo com C, cara, bota ali, né? Mesmo que tu não seja, tô aprendendo, sei lá, Java na faculdade, mesmo que tu vise uma vaga com, sei lá, com Python, mesmo assim quer mostrar que tu tá aprendendo alguma coisa nova, que tu tá correndo atrás de estudar e tal. Então, eu acho que desde o momento que tu conseguiu construir o teu primeiro Hello World, já tá no momento de tu aprender sobre Git e GitHub, porque eu sinto falta, sei lá, falta não, como que eu posso dizer? Eu sinto arrependimento de não ter armazenado os meus primeiros códigos como programador dentro de uma plataforma como GitHub para eu conseguir medir a minha evolução, sabe? É verdade. Porque eu lembro os sites que eu desenvolvia lá no comecinho, com Flash, não sei o que, e eu fico, poxa, cara, se eu tivesse isso hoje, sabe? Para eu mesmo ver o quanto eu evoluí e eu conseguir também mostrar para as outras pessoas que, cara, é um trabalho que tu começa, nossa, assim, com muita coisa errada até tu conseguir sentir orgulho daquilo que tu tá criando e tudo mais, assim. Então, Sim. eu acho que vale a pena para quem tá começando agora com programação ou para quem já programa, cara, o quanto antes começar a armazenar os códigos em algum lugar, né? Eu acho que o GitHub é mais fácil para divulgar, assim, o SEO dele funciona muito bem. Mas tem o Bitbucket também, tem o GitLab, né? Dá pra usar essas outras ferramentas. Não sei vocês, mas eu curti muito essa série de vídeos que eu tô fazendo aqui no GitHub. Sim, eu curti as séries porque eu tô aprendendo muito. Então, não só pelo conteúdo que eu tô gerando aqui, que me dá uma satisfação gerar, porque, enfim, eu vejo todos os feedbacks de vocês e tal, mas eu tô aprendendo muito. E eu acredito que esse momento, na verdade, é perfeito para que a gente faça isso, para que a gente aprenda. A gente tá todo mundo em casa, certo? Tipo, nos isolando socialmente, mas a gente pode contribuir, participar de projetos e ter um pouco ali de um senso de fazer parte de algo, de algum grupo. Isso faz bem. Isso nos ajuda a aprender, a evoluir, nos ajuda a trabalhar em equipe e também a gente pode conhecer novas pessoas, conhecer pessoas que trabalham na mesma área, que têm os mesmos objetivos, o mesmo foco. Então, vamos juntos trabalhar remotamente em projetos open source. Agora é o melhor momento para te criar o teu portfólio, o melhor momento para te se desenvolver. Então continua assistindo aqui as séries de vídeos que a gente vai publicar no canal e melhor do que só assistir os vídeos é tu contribuir. Não importa o tamanho da contribuição, por menor que seja a contribuição que tu possa fazer para contribuir nos nossos projetos nesse momento, não esquece de ir lá e conferir o projeto, de dar uma lida no pull request, de comentar, talvez tu saiba alguma coisa que quem abriu o pull request não saiba. Então dá uma lida no código de quem abriu o pull request, dá uma revisada, comenta no código. Essa é uma ótima forma também de aprender. Não só ajudar os outros, mas ao ajudar os outros fazendo review de código, né, tu também acaba aprendendo e se ajudando. Então aproveito para convidar todos vocês aqui com experiência, sem experiência, para me ajudar a fazer o review dos pull requests que estão chegando lá nos projetos que estão no GitHub. E se tu trabalha com tecnologias que a gente ainda não iniciou o projeto, como Ionic, Xamarin, pode começar lá, só me mandar uma mensagem e eu crio o repositório para vocês. E vocês podem fazer o primeiro commit nesses projetos, tá bom? Obrigado por ficar até o final do vídeo e eu te vejo então no vídeo de amanhã. Valeu!